Sejam todos muito bem-vindos ao Método Papes Podcast, ligando pessoas ao sucesso. Estamos aqui hoje com a Lucídia Rocha e com a Lucimar Calisto para falar sobre escola de intercessão. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Castilhos, por nos receber aqui hoje. Muito bom. Muito obrigada. Maravilha. Lucimar? Muito obrigada. Para mim também é um prazer ser convidada, para participar. Escola de intercessão. Primeira vez que escuto isso na minha vida. O que é isso daí que vocês estão inventando? Geralmente as pessoas pensam que é um bicho-papão, né? Intercessão. Mas é uma maneira de ensinar as pessoas a orar, né? A falar com Deus de uma maneira mais especial e mais profunda. O intercessor, ele é vamos dizer assim, que ele é uma pessoa que fica entre aquele que está pedindo e Deus. Aí ele se coloca nessa brecha para orar, pedir, interceder. Sabe que esse negócio de intercessão, né? De pedir, às vezes a gente fica naquela coisa, mas ficar pedindo as coisas para Deus, né? E tal. Mas a gente estava conversando sobre isso numa outra oportunidade. Na Bíblia é bem clara, né? Sim. Né? Como é que é? Tem que pedir, né? Tem que pedir, tem que saber pedir, Tem né? que saber pedir. Porque então, se você pedir errado, Deus não vai te dar, porque Ele é bom, né? Ele não vai querer te colocar numa fria. Então Ele fala, né? Muitas pessoas não recebem porque não pede, não sabe pedir, né? Porque pedes mal. Pedes mal, né? Na palavra diz, né? Se pedir, vos será dado, né? O que pedir na terra será dado. Um negócio assim, não é? Não, diz assim: tudo aquilo que você pedir crendo, você vai receber. Jesus falou isso para os discípulos, né? Se você pedir em meu nome, o meu Pai que está no céu vai lhe conceder. Olha só, que legal. O próprio Jesus deixou isso bem claro, né, pra gente. E Sim. Muitas vezes as pessoas não pedem, né? E aí não recebe, aí reclama porque não está recebendo. Mas é porque não está sabendo pedir. Então a escola vai ensinar as pessoas a pedirem as coisas. Isso, a orar pedindo. A intercessão, ela não é só pedir, né? Sim. O termo intercessão significa se colocar entre, né? Ou seja, você vai se colocar ali na posição de intercessor para estar pedindo, agradecendo, porque muitas pessoas já só quer pedir, né? Então a intercessão também é uma maneira de agradecer, né? O intercessor sábio, ele começa agradecendo. Ele não começa pedindo, ele começa agradecendo e aí Deus fica grato, Deus fica feliz, né? E aí ele não tem por que ele não... Tem uma... Tá, vamos um pouquinho... Não Vamos fazer um exercício filosófico aqui de reflexão. Vamos lá. Quando Jesus estava com os discípulos, né? Tava todo mundo meio reunido lá. Sim. E aí Jesus falou assim, então vamos, né? Fazer uma oração e tal. E aí alguém falou assim, tá, Senhor, mas como é que se ora, né? E Jesus falou assim, então vocês vão orar assim. Isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-vos do mal. Amém. Não, antes do amém tem lá, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Repete, porque teu é o reino. Porque teu é o reino, sim, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Eu acho que eu faltei essa. Acho que a escola de intercessão já serve pra mim, viu, Péricles? Eu acho que já serve pra mim essa escola, viu? Eu acho que quis encurtar ali pra terminar logo a oração pra comer, né? Na hora que... É isso que eu tô te falando. Você tem que agradar a Deus, né? Você tem que dar essa graça pra Deus. Sim. Porque aí você só orou ali e pediu amém. E onde é que você tá... Aonde é que está a devoção a Deus nessa oração? Sim. É no momento que ele fala, porque teu é o reino e a glória para todos sempre. Amém. Eu estou reconhecendo. E se você pegar, por exemplo, a estrutura mesmo do Pai Nosso, ele começa a oração reconhecendo a autoridade de Deus, né?
a questão da majestade dele e tal, mais. Do reino. Agradece o pão nosso, né? Cada dia nos dai hoje, quer dizer, sou grato. E aí no final que ele vai pedir, né? Ele não os deixeis cair em tentação, mas livrai-vos do mal. Porque eu já ia não esquece essa parte. Legal. Tá. Ele tem poder para todas as coisas, né? Então ali Jesus já fala, porque teu é o reino. Se é tipo assim, ó, fez toda essa oração. E se eu não reconhecer que ele não é o dono de todas as coisas, então não tem muito sentido, né? Certo. E aí existe um procedimento específico para essa intercessão. Sim. Né? Não é... Vai lá pedir de qualquer jeito, também não é assim. Na verdade, a intercessão é um dom, né? É? Não é todo mundo que consegue ser um intercessor. Não sabia disso. Você consegue amar todo mundo? Não sei, que pergunta difícil, né? Então, Jesus, ele fala assim, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. A partir do momento que você ama o seu próximo como a ti mesmo, você vai pedir por ele como se fosse para você. Foi isso que Jesus fez. Os discípulos perguntou assim, mestre, quando é que a gente vai poder interceder? Quando é que a gente vai poder orar? Quando é que a gente vai poder jejuar? Ele falou assim, enquanto eu estiver aqui, vocês não precisam fazer isso. Quando eu for para o meu Pai, aí vocês vão ter que fazer. Ou seja, Jesus passou 3 anos e meio ensinando os seus discípulos a viver uma vida que ele viveu. Então, o que ele fez? Ele amou aqueles discípulos, independente de serem traidores, independente de serem ladrões, ele amou aqueles discípulos, né? E ele intercedia por aqueles discípulos. Então, naquele momento, os discípulos ainda não precisavam fazer isso. E aí, quando Jesus foi para o céu, os discípulos passaram por isso. E aí, eu vou colocar o Pedro aqui, o discípulo Pedro, que era o mais brabo, né? Aquele que resolvia tudo na porrada, no grito. Sim. Então, ele teve que entender isso. Que ele tinha que amar o próximo para poder interceder pelo próximo. E é isso que o intercessor tem que fazer. Se você não amar o seu próximo como Jesus pede que você ame, como é que você vai interceder por ele? Se você está com raiva dele, Jesus mata. Jesus quebra as pernas, Jesus isso, Jesus aquilo, né? E não é isso que Deus quer. Ele quer que você ore pelo seu inimigo como se você estivesse orando por você. Então a intercessão é um dom. E você tem que ter o maior dos dons, que é o dom de amar, que é o dom do amor. Nossa, que profundo, hein? Tá, escola de intercessão. Então, vocês vão fazer um curso, um workshop, isso. Certo? Certo. Para ensinar a amar as pessoas e a pedir. É mais profundo que isso, mas basicamente é isso. Legal, certo. Quem que pode fazer o curso? Todas as pessoas que queiram aprender, entender, né, sobre a intercessão e o poder da intercessão. Entendi. Tem algum custo? Não, gratuito. Gratuito? É. A gente ainda está vendo sobre as apostilas, né? Se a gente vai... É um custo de... Mas é um custo... Mas a apostila é coisa mínima, né? Não, sim. Mas assim, o curso mesmo em si não tem custo nenhum. E onde é que vai ser? Vai ser na Igreja Missionária, lá em Céu Azul. Céu Azul. Isso. Na rua São Luís, número 278, no bairro Industrial. Ali pertinho do bairro União. Tá. Igreja Missionária. Missionária, em Céu Azul. Tá, legal. Quando que vai ser? Vai começar dia 4/8. Agora já. 4 de agosto. Isso, vai ser todas as segundas-feiras, a partir das 8 horas da noite. Vai ser todas mais ou as menos. segundas? Isso. Até que dia? E essa parte eu ainda não decidi, né? Mas assim, a gente tem a apostila e até acabar essa apostila. A apostila não é muito grande, ela tem... Que horas que começa? Às 20 horas. E vai até? Até umas 20h30, por aí. Não vai ser nada cansativo. Das 20 horas até as 21 horas e 30. Isso, 21h30. Tá, então começa às 20 horas, 8 horas da noite, vai até as 21h30, que é 9 horas e meia da noite. Isso, 1h30 mais ou menos, para não cansar ninguém. Você que vai ser a facilitadora, a professora, no caso. Isso, estarei lá, através
Não, na verdade eu vou estar emprestando a minha boca, né, para o Sim. Espírito Santo, ele que vai estar ministrando na vida das Amém. pessoas, porque se não for por ele, né, a gente não consegue fazer muita coisa, não. Tá, e aí vai ser o quê? Uma aula expositiva, o pessoal tem que levar algum material, vai pegar o material lá, tem que levar caneta, como é que é? É caneta, né, caderno para fazer anotações, tudo Levar mais. Bíblia. Levar Opa, a Bíblia é Levar, indispensável, né? Senão, como é que vai aprender sem Bíblia? Então, tem que... Aí eu vou começar a falar as coisas lá, mas isso aí não existe. Aí a gente vai para a Bíblia. Amém. Muito bom. Tá. E eu que você já fizeram, essa é a primeira edição? Vocês já fizeram alguma vez antes? Na verdade, eu sou formada em intercessão. Eu já Você fiz... é formada em intercessão. Isso, eu tenho 3 escolas de intercessão. Eu fiz escola de intercessão com a pastora Isneide, que é uma das pessoas que mais ensinam sobre intercessão, não só no Brasil, mas no mundo. Ela é a pastora da Batista Lagoinha. Que legal. Então, assim, ela é uma pessoa assim que tem uma sabedoria sobre intercessão de uma maneira bem aprofundada. Também fiz aula com o pastor Luciano Subirá, aqui de Curitiba. Certo. Muito bom também. Fiz aula de intercessão com a Neuza Itioquia, também, que é uma pastora assim fora do comum. E fora os cursinhos, né, de internet, YouTube, que a gente compra para fazer online. Então tem muita coisa aí para passar pro pessoal. Se o pessoal quiser aprender, sim, não tô caindo de paraquedas nesse. E já participei de intercessão em Rondônia. Eu era uma das intercessoras da minha igreja. Tá, mas a intercessão é diferente de vigília. Sim, totalmente. Tá. Só pra gente... Vigília é um culto, né, de adoração a Sim. Deus. Agora a intercessão não, é quando você para mesmo e vamos orar e você... acho que eu vou me programar pra ir, viu, Pericles? Eu gosto de pedir coisas. Sou advogado, né? A gente tem que pedir, então... Daqui a pouco a gente consegue uma ajuda lá de cima para os processos andar, né? Mas consegue. A gente vai falar sobre isso, inclusive. Eu trouxe a Lucimar aqui para falar sobre algumas graças que ela alcançou do Senhor através da intercessão. Tá. E por que vocês resolveram fazer esse curso de intercessão? Porque, assim, eu vejo que, na verdade, eu não vejo. A gente ora e pede o direcionamento de Deus, né? E Deus, ele tem me mostrado que eu tenho que ensinar as pessoas isso que ele me deu. Tá. Né? E eu vejo muitas pessoas, infelizmente, não recebendo de Deus por não saber pedir. Então, assim, eu trouxe a Lucimar para falar sobre testemunhos de intercessão, mas, assim, eu quero deixar um testemunho pequenininho, meu, assim. Eu tenho vários, né, testemunhos sobre intercessão, mas, assim, uns que me marcou muito a minha vida foi quando eu estava grávida, de 5 meses, da Sara. E eu lembro que a gravidez já foi, né, um milagre de intercessão, porque eu sou estéril, né, comprovado por laudos médicos e tudo mais, e eu não consegui engravidar. E o primeiro filho foi através da intercessão da minha mãe, porque nessa época eu era ignorante espiritual, não entendia muita coisa, e foi através da intercessão dela que eu já engravidei do primeiro filho, que é o Antônio Carlos, que hoje tem 20 anos. E logo em seguida eu tentava engravidar e não conseguia. A Sara nasceu 8 anos depois do Antônio, e através de um pedido de intercessão, né? Eu e o Péricles, meu esposo, a gente fez uma campanha no monte, indo ao monte, subindo o monte, durante 2 anos e meio. A gente achou que ia ser assim, 3 dias de oração e Deus ia resolver. Mas não. Acho que Deus queria testar nossa fé, porque a gente falou que enquanto eu não engravidasse, a gente não ia parar de subir ao monte. E a gente foi no monte todos os dias durante 2 anos e meio, fazendo sol, fazendo chuva,
Quando não dava para um ir, o outro ia sozinho. Quando não dava para os dois ir, ia um sozinho. Mas a gente nunca deixou de ir. E depois de 2 anos e meio, Deus usou uma profeta de 12 anos de idade para me entregar a Sara no ventre. Enfim, então isso foi um testemunho de intercessão. É um testemunho de intercessão. Só que quando eu engravidei, eu estava grávida, 5 meses depois eu quase abortei a Sara. E eu lembro que eu fiquei sozinha dentro da sala, no hospital, na maternidade. E foi assim muito difícil, porque o Péricles viajava, ele era gerente de obras e ele tinha que ficar nas obras, né? E as obras eram feitas no interior e eu fiquei sozinha. E aquele dia eu perguntei para Deus o que estava acontecendo, por que ele tinha me dado algo que eu queria e agora ele queria tirar. E ele falou para mim assim, porque a sua devoção não é mais minha, é dela, é da criança que está no seu ventre. E aí eu percebi que quando a gente intercede, Deus ele vai entregar. Só que não tem a parte do pedes mal? Eu pedi bem, só que eu estava usando isso para esquecer daquilo que era mais importante na minha vida, que era Deus, que é Deus, né? E eu estava deixando de adorar a Deus para adorar minha filha, porque eu comecei a adorar aquela gestação. E eu não tenho que adorar o milagre, eu tenho que adorar o dono do milagre. E eu posso amar o meu milagre, mas adorar não. Adorar é só, essa adoração é só para Deus. E foi quando ele falou para mim, ele falou, se você não retroceder, você ainda não está preparada para receber. Aí eu lembro que o médico falou para mim, você não pode se mexer, você vai ficar internada até você ter a criança. E aí eu lembro que eu desci da cama e me ajoelhei no quarto do hospital, da maternidade. E ali naquele momento eu fiz uma intercessão de arrependimento a Deus. Eu me coloquei na presença dele e pedi perdão. Ajoelhada, que eu não podia, mas eu fiz isso. Eu falei, já estou perdendo mesmo, se ele tirar, é dele, né? Ele sabe o que ele faz. E aí... Deus seja louvado. E aí... Deus deu, Deus tira. Deus seja louvado. Bendito seja o nome do Senhor, né? Tem até um... É bíblico, né? Mas tem um hino, né? Deus me deu, Deus tirou. Foi Jó que falou isso. Jó falou isso. E aí, só para encerrar, eu levantei, eu orei, falei para Deus que eu pedi perdão e falei, ó, é tua. Mas se em algum momento eu direcionei a minha adoração para ela, eu te peço perdão. Mas eu quero muito essa criança, eu não quero perder essa criança, falei para ele. E eu prometo que nunca mais ela vai ser o foco. Ela vai ser o foco de maneira normal, mas ela não vai tomar a tua prioridade na minha vida. Uhum. E pronto. Aí eu voltei para a cama e dormi. No outro dia o médico falou assim, olha, o batimento cardíaco dela voltou ao normal. Ela estava muito acelerada. Aí ele falou assim, vamos lá na sala, porque a maternidade, o consultório dele ficava dentro da maternidade. Uhum. Aí ele falou, vai lá na sala, que a gente vai fazer uma ultrassom para ver como é que tá a Sara. E aí eu fui, aí ele achou muito esquisito, porque ela estava pronta para nascer, ela estava virada, né, de cabeça, encaixada, eu já tinha dilatado 4 centímetros. Uhum. E a dilatação voltou, ela virou, ela sentou dentro da barriga, com 5 meses. Ela voltou, a dilatação voltou e os batimentos cardíacos dela voltou, normal. E ele fez vários e vários exames e assim estava perfeito. Ele falou, não, você está de alta, pode ir embora. E ele tinha me dito que eu ia ficar até ela nascer. Ela teria nascido prematura, no caso, né? Na verdade, isso seria um aborto, né? Ele falou, 5 meses, não, né? Ele falou que seria um milagre, né? Então, assim, às vezes você pede, você tem a intercessão ali diante de Deus pedindo algo, e aí depois você vai culpar Deus, né? Ah, mas por que me deu se era para ser desse jeito? Você tem que saber pedir,
Você tem que saber agradecer e você tem que ter maturidade para receber aquilo que você está pedindo. Senão... Esse tipo de coisa... Tem aquela história lá de Abraão, né? Quando teve Isaac. Teve que levar Isaac lá. E na hora H... Chegou um anjo e falou, não, segura aí. Tá vendo como Deus é? Né? Que coisa. Ele te leva até o seu limite para saber onde é que ele está na sua vida, né? Caramba. Que história. Bom, e a Lucimar que veio para dar testemunho, né, Lucimar? Eu acho que nem precisa mais, né? O testemunho da Lucimar é muito forte. Lucimar, vamos lá. Você fez o curso de intercessão. Me fala um pouquinho da tua história aí com... Aliás, vocês são irmãs, né? Sim, Sim. Então, eu vejo assim, a Lucídia tem tanto a teoria quanto a prática, né? Eu não fiz curso nenhum de intercessão, mas eu vivi muito isso, vivi muito na prática, sabe? E ela me explicando, a gente conversando no carro, e eu falei, gente, como pode, né? Eu não fiz esse curso, Lu. E você tá aqui em Céu Azul também? Em Céu Azul. Então, o que eu posso te dizer sobre isso na prática, né? São experiências que nós temos que é algo sobrenatural, né? Então, são coisas que o homem não pode fazer, né? Então, são coisas que, quando chega no momento impossível, aí você lembra que você tem um Deus. Aí você fala assim, eu tenho que recorrer a algo sobrenatural. Então, no meu caso, o que aconteceu comigo, e foram muitos casos, né? Mas um em especial, que eu até falei para a Lucídia que eu não iria falar, né? Mas ela falou aqui de maternidade, falou de pessoa estéril, né? E o meu marido, ele é estéril, ele tem um laudo, né? Onde o médico falou, o urologista falou para ele, olha, você pode jogar na Mega Sena e ganhar, mas filho você nunca vai ter. Pai você nunca vai ser. E aquilo abalou, né? De uma forma assim, terrível, né? Um casal novo, um casal jovem, cheio de sonhos. E só que nesse momento ele ficou tão abalado, nós, né, na verdade, e nós pegamos aquele laudo, e nós colocamos no altar. E eu não sabia de escola de intercessão nenhuma, né? Então, nós colocamos diante do altar aquilo. E esquecemos aquele problema e falou, Senhor, o médico falou que não tem como. Para o médico, somente pela inseminação artificial, alguma coisa assim, né? Mas por nós, não. E nós nos esquecemos daquilo, né? Começamos a trabalhar na igreja e vamos restaurar vidas. Esquecemos do nosso problema. Um certo dia, eu estava na academia e eu me senti muito mal. E uma voz falou, você está grávida. Aí eu falei, como? Né? Ele não pode ter filhos. E eu, sem dúvida nenhuma do que aquela voz falava, eu fui ao médico, fiz o exame e tinha certeza que ia dar positivo. E realmente tinha dado positivo. E quando eu cheguei eu quis fazer uma surpresa. E eu cheguei no trabalho dele e falei assim, amor, você não sabe o que aconteceu. Ele falou, o quê? Você tá bem? O que tá, né? Falei, não, você não vai adivinhar, mas assim, é impossível, né? O médico falou pra ele que era impossível. E quando eu mostrei pra ele, ele nem sabia ler o que era aquele teste. Ele olhou e falou assim, positivo, você tá com alguma doença? Aí eu falei, eu chorando, né? Isso me emociona muito, porque pro médico era impossível, né? Eu não tô falando que a medicina é falha, não. Era um problema que nós tínhamos, né? Mas nós não fizemos nenhum tratamento. Nós simplesmente intercedemos e pedimos ao Senhor. Senhor, se for da tua vontade que nós tenhamos filhos, o Senhor vai dar. Mas se não for da tua vontade, amém. Amém. Vamos gerar filhos do coração, né? Mas o Senhor assim fez. E nós temos as nossas filhas, né? Então nós ficamos muito felizes. E hoje as pessoas... E ele ainda é estéril.
E hoje as pessoas nos perguntam, mas como? Que tratamento que o Pedro fez? E a gente fala, foi só o joelho mesmo. Nós não fizemos mais nada, nós entregamos em intercessão. E depois disso, há 2 anos atrás, eu tive mais uma gravidez. E essa gravidez, o Senhor tinha falado que iria me dar a sensação de, mais uma vez, eu sentir, né? Eu ser mãe. E eu perdi esse bebê. Com 3 meses eu perdi. Fiquei muito revoltada com Deus. Eu culpei Deus de todas as formas. Fiquei muito chateada, né? Quase entrei numa depressão. Só que no momento em que eu perdi esse bebê, uma amiga me ligou. E aí entra mais uma vez o poder da intercessão na prática. Ela me ligou e falou: Lu, eu estou grávida e eu fiz um exame morfológico e o obstetra disse que o meu bebê vai nascer deformado. O rosto dele está todo deformado. Na morfológica saiu isso, né? E ela me mostrou em 3D. E aquilo me causou um espanto. Porque eu falei para o Senhor: Deus, eu estou com a minha dor ainda, né? Que eu perdi o bebê. Só que eu não aguentaria, e o Senhor me respondendo através daquilo, eu não aguentaria ter uma criança especial. E nada contra isso, mas assim, o Senhor sabia o desejo do meu coração. Porque quando a gente está gerando uma criança, a gente acha que vai ser perfeito, que tudo vai ser perfeito. E quando aquela amiga pediu para ir lá na minha casa, para que eu orasse por ela, para que o bebê dela não nascesse deformado, eu guardei a minha dor e falei assim: vem aqui em casa, eu vou orar por você. E ela foi até a minha casa, nós nos ajoelhamos, eu orei, ela chorou muito. E eu falei: Senhor, eu não gerei, mas ela está gerando, Senhor. Então, Pai, que essa criança saia perfeita, porque o que o médico disse, para ti não é nada. E naquele momento ela chorou e eu determinei em nome de Jesus que aquela criança nascesse perfeita. E falei para ela, acalmei o coração dela. Ela falou: mas Lu, na ultrassom já deu que a criança vai nascer deformada. E era o nariz da criança, sabe? E eu falei: não, fica tranquila, vai dar tudo certo. E meses depois a criança nasceu e ela me mandou a foto. Eu me emociono, porque isso daqui é muito forte, né? E ela me mandou a foto. E só para complementar aqui, quando ela foi até a minha casa, eu tinha ganhado da minha irmã da França 2 pares de sapatos para o meu bebê. E eu guardei, porque eu falei assim, no momento em que eu perdi, eu guardei aqueles 2 pares de sapatos e falei: vai ser para alguém. Não vai ser para o meu bebê, mas vai ser para outra criança. E uma criança muito especial que recebeu um milagre. E quando essa criança nasceu, ela me mandou a foto da criança e mandou também do sapatinho que a criança estava usando. E eu fiquei muito feliz. Eu falei: Senhor, muito obrigado. Porque isso não vem de nós. Isso vem de Deus. É um dom de Deus. E é um dom. Então, eu também vou dar meu testemunho. Isso, dá aí seu testemunho. Eu tenho uma menininha que chama Monize. Ela tem 3 anos hoje. E a minha esposa, a Mara, ela foi no médico e a médica falou que ela não poderia ter filhos, né? Precisaria fazer um super mega power tratamento para ter uma chance, mas que também não era garantido, então, não sei o quê. E isso atormentava muito ela, né? Porque ela sempre teve o sonho de ser mãe. E aí a gente, né, homem e tal, a gente, como é que a gente consegue consolar, né? Eu falei: não, se vier, amém, mas se não vier, amém também, né? Então vamos entregar pro Senhor, né? A própria palavra fala, né?
não andeis ansiosos, né, por Isso. coisa alguma, enfim. Eu falei, vamos entregar para Deus, esse não é um problema nosso, né? Tá para Ele lá. É isso aí. Ele sabe de todas as coisas. Enfim, mas aquilo foi. E aí, na noite de Natal, né? Enfim, aquela coisa ainda, né? Do dia de Natal, que o dia de Natal representa e tal, né? Nascimento de Jesus e tudo mais e tal. E aí a Moniz foi concebida na noite de Natal. Oh, glória. E nasceu no dia 7 de setembro. Que coisa, hein? E aí 2 feriados. Pois é. E aí ela nasceu. E ela nasceu assim, perfeita. E tinha alguns exames também. A médica que fez o ultrassom chegou a cogitar que talvez ela tivesse algum sinal de microcefalia e tal, né? Aí eu falei pra Mara, né? Não tem meio Jó assim, sabe? Não tem muito que a gente possa fazer. Nós temos que descansar no Senhor, né? No final ela nasceu super saudável, super bem, né? Uma bênção até hoje, uma figura. Mas nós também tivemos uma situação passado 6 meses ou 1 ano do nascimento da Moniz. A Mara ficou grávida de novo. E aí foi lá pelo terceiro mês, se não me engano, ela perdeu o neném. Também ficou arrasada. A gente tinha várias expectativas, né? De nome, se fosse menino, de nome, se fosse menina, enfim, aquela coisa toda. E foi um negócio assim que ainda, né? Mexeu muito com a gente. A gente perde o chão, né? E aí eu lembro que a gente... porque daí... Aí eu vou falar o quê, né? Pra confortar uma mãe. É muito difícil, né? E aí eu abri naquela passagem de Davi. Que ele tem o filhinho, né? Com a Batseba. Sim. E aquela coisa, ele fica. E aí eu e a Mara fizemos um compromisso de orar toda noite, enfim, né? Porque a gente a gente não se conformou com o diagnóstico e tudo, né? Eu falei, não, a gente tem que ter fé e tal, mas que seja da vontade de Deus. E aí eu li aquela passagem, né, da de Davi, enfim. Então, Davi ora, intercede, né? A escola de intercessão aí, intercede pela vida da criança. Só que a criança acaba morrendo, né? Isso. E aí ele pega, meio que dá uma chacoalhada na poeira, se arruma e vida que segue, né? Exatamente. E aí chegam pra ele e falam, mas até outro dia você tava aí, né? Não comia, não fez a barba, não tomava banho. Jejum e não sei o quê. Daí ele falou assim, enquanto a criança estava viva, havia uma esperança. Exatamente. Aí depois ele... segue a vida. Então, são coisas, né, que a gente... Claro, os desígnios de Deus, né, a vontade de Deus, para nós aqui é sempre um mistério, né? Sim. Assim, né? É até difícil de falar, né? Porque então... é muito difícil entender o pensamento de Deus, né? Ele diz, quem é o homem na terra para decifrar os meus pensamentos? Não tem como você decifrar os pensamentos de Deus. E só que lá no fundo, lá no futuro, lá depois, você sempre vai entender o porquê. Ele sempre vai te responder o porquê. Nada que ele faz fica sem resposta. Sempre a gente vai ver o propósito. Tipo assim, eu fico pensando aqui da minha irmã, né? Ela perdeu o bebê. Mas será que esse bebê ia vir perfeito?
E quando ela fez a oração para Deus, Senhor, eu não aguento ter um filho. Eu não aguento passar por essa prova. E a palavra de Deus diz assim, Ele não vai te dar nada daquilo que você não consiga carregar. Então, quando ela fez essa oração para Ele, ela fez uma intercessão por ela. Sim. Por ela, porque tem gente que fala assim, eu não vou orar por mim. Você e a sua esposa oraram por vocês, para Deus abençoar a vida de vocês. Então Deus, ele tem o jeito dele fazer, ele tem a maneira dele trabalhar. E a gente tem que pedir sabedoria do Espírito. Só me faça entender, Senhor, por que está acontecendo. Me faça compreender. E pedir para que aquilo não deixe que o inimigo lance uma seta no seu coração para você não ficar magoado com Deus. Sim. Porque muitas pessoas hoje em dia, elas falam, eu não falo mais com Deus porque eu pedi, Deus não me deu. Eu não falo mais com Deus porque Deus não ouve as minhas orações. Então, isso é engraçado, né? As pessoas, elas acabam tendo um comportamento, as pessoas, né? Mas a gente também, porque a gente é humano, enfim. A humanidade. Mas é como se Deus devesse alguma coisa pra gente, né? Tipo, viu? Estamos devendo, cara. E a gente se vê como Jó, quando a gente passa esses sofrimentos, né? Porque as respostas vieram logo após. Exatamente. Né? Deus me falava assim, tudo bem, você está reclamando que você perdeu o seu bebê com 3 meses. Mas e se você chegasse até o 9º mês e essa criança não nascesse com vida? E você já tivesse preparado todo o quarto, o chá de bebê, ou chá revelação, como é hoje, né? E você esperasse essa criança até os 9 meses, não seria mais frustrante? Então, o Senhor, ele começou a me colocar algumas perguntas, assim como ele fez com Jó, né? E se essa criança, e se eu interrompi o ciclo de vida dela agora, mas se eu deixasse que ela nascesse com 2 aninhos, eu a recolhesse, você aguentaria? Então, são perguntas que Deus me fez e eu não tinha resposta. Eu falava, eu falava, não, Senhor, eu não aguentaria. Eu não suportaria ver um filho já criado morrer. Eu não suportaria pegar amor a uma criança e vê-la partir. A gente fez mais ou menos esse mesmo exercício de reflexão. Só que no nosso caso, o bebê estava super bem, né? Aí de repente foi fazer um exame, não teve batimentos, não teve os batimentos e tal. E aquela angústia e tal, né? E meu Deus, e tava bem até, como é que tal? Aí você conseguia ver, por exemplo, um pouquinho da forma da cabeça e tal, mas meu Deus, né? A vida, a formação e tal. E aí o médico falou, são coisas da natureza, né? Daí eu até falei pra Amada, muitas vezes é um próprio controle, um próprio controle de qualidade da própria natureza. Daqui a pouco esse feto está se desenvolvendo e o feto tem uma anomalia genética. Exatamente. Tem alguma, entendeu? E aí a natureza já fala assim, opa, peraí, deu um probleminha aqui, volta, entendeu? Exato. Porque eu preciso controlar o que Só que hoje, né? Você tem essa percepção. Sim. Mas no dia... muito. Aí você perde o chão. Nossa, né? Você culpa Deus. E tipo assim... Por quê? Por que eu? É complicado. É complicado, é até delicado, né? A gente falar essas coisas assim, porque tem as crianças que nascem, né? Sim. Com as anomalias. Aí uma mãe vai falar, então por que o dele Deus livrou e o meu Deus permitiu? Entendeu? Porque Deus, é aquilo que eu estou falando, cada um, ele tem a maneira dele trabalhar na vida de cada um. Ele tem o jeito dele de fazer. Ele tem a maneira dele de agir na sua vida, na minha, na da Lucimar. E é um jeito todo especial, porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios que ele é a própria sabedoria. Ele é o dono da sabedoria. Ele fez a sabedoria para ele, está escrito em Provérbios 7. Ele não fez a sabedoria para nós. Ele fez para ele. Ou seja, são questionamentos que a gente nunca vai entender. Mas, dependendo da angústia que isso cause no seu coração, vai chegar um momento que ele vai te dizer o porquê. Que ele vai te dizer, é por isso. É
por aquilo. E esse curso, né? Foi assim, é desse jeito. E o curso, ele não é só para você aprender a orar. Porque através da oração, você consegue ser curado. Através da oração, você consegue ser liberto de coisas que aconteceram, né? De problemas que você ainda carrega lá da tua infância. Foi assim comigo. Eu tinha coisas que aconteceu comigo na minha infância que foi através da intercessão ali que eu fui sendo curada, que eu fui sendo liberta, que eu fui sendo restaurada. E hoje em dia eu consigo viver uma vida, não vou dizer uma vida plena, porque essa daí só no céu, né? Mas graças a Deus hoje em dia eu consigo viver bem, né? Sem jogar o lixo que jogaram em mim quando eu era criança nos meus filhos. Isso foi tudo o quê? Através de intercessão. A intercessão, ela não é só para você pedir. A intercessão é para você se colocar diante de Deus e reconhecer suas fraquezas também. E aquilo que você não sabe pedir, ele diz que ele tem lá, um intercessor que vai orar por nós. Quando você falou assim que teve uma hora que você, com a sua esposa, que só falou assim, tá na mão de Deus, né? Deus vai fazer. Tem o nome dessa intercessão, é a intercessão silenciosa. Você pode ter falado isso para ela, mas eu tenho certeza que por dentro você estava ali, Senhor, o Senhor vai dar um jeito. Conforta minha esposa. Senhor. né? Você estava. Então, a intercessão silenciosa, que você se mostra forte, mas na verdade você está fraco. E a palavra de Deus diz assim, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque quem vai te fortalecer é Ele. Eu acho que esse exercício todo bíblico, na verdade, é Deus falando que nós temos que ser dependentes dele, né? Totalmente. Então, sempre nos colocarmos numa posição de dependência de Deus, né? O homem, ele acaba se afastando de Deus quando ele acaba querendo ser independente, quando ele acaba comendo ali da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Não, né? Como é que é? Deus não, a serpente falou, Deus não quer que vocês comam, porque no momento que comerdes, vocês serão iguais a Deus, né? Iguais a Ele. E aí a gente acaba se afastando de Deus, e aí existe nós temos que fazer um exercício de voltar a depender de Deus, né? Jesus fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então existe essa questão de dependência. Outra coisa legal que eu queria comentar aqui na escola de intercessão, tem uma passagem bem legal na Bíblia, e vocês me ajudem, tá? Se a gente puder. Que ele fala o seguinte, né? Que pai que quando o filho pede um pão dá uma pedra, né? Então o Pai Celestial, né, é a mesma coisa. Não, ele fala assim, né? Um pai na terra, um pai terreno. Se vocês sendo maus, né? Pede um pão, eu não vou dar uma pedra? Imagine eu que estou aqui, né? Isso. Eu que sou o Todo-Poderoso. Então, assim, não tem nada que a gente peça dele. Era um contexto que o pessoal estava muito preocupado, né? E daí na palavra foi o seguinte, né? Nem veja os lírios do campo, nem Salomão na sua... Tá lá em Mateus 6, né, essa palavra. na sua glória, lá na sua riqueza, se vestia como os lírios do campo. Isso. Olha os passarinhos, não se preocupam com o que vão comer. Exatamente. Né? Então, os outros tampouco se preocupam com o que vão se vestir, até os maus, né? Quando pedem um pão, o pai não vai dar uma pedra, então eu que sou Deus. Então ele compara ali, né? Se vocês sendo maus, se um filho te pedir um pão, o que você vai dar para ele? Né? Imagina o pai que está no céu, né? E ele tudo isso, ele diz lá, tá o versículo... Aí no versículo 33 está dizendo assim, então por isso buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas que vocês pedem vai ser acrescentado. Então, assim, o que ele coloca a gente como buscar o reino, né? Por quê? Porque lá no início tu falou assim, que seja na terra como é no céu. O céu é perfeito.
né? Então, por isso que ele diz para a gente orar para que seja aqui na terra como é no céu. Porque o céu é perfeito. E aí ele fala, então, buscai primeiro o reino de Deus. Como? Com oração. Não tem como a gente transformar a terra sem ser na base da oração. Você pode falar, você pode ter dinheiro, você pode pagar. Tipo o Elon Musk. O cara tem muita grana. Ele já quis acabar com a fome no mundo, né? Ele já se colocou à disposição para isso acontecer. Mas você acha que ele consegue? O mundo não quer paz, o mundo quer guerra. E é assim que é desde quando veio, né, o primeiro homem. Depois que o pecado entrou, Caim foi lá e matou o irmão dele. Por quê? Porque é assim, o mundo é assim. Desde quando a maldade entrou. E a gente só pode acabar com isso. A nossa parte como pessoas, como evangélicos, pessoas que professam a fé cristã, é orando. Né? Orando, intercedendo, pedindo, chorando. Não importa como vai ser. A palavra de Deus diz assim, aquele que leva um molho chorando vai voltar com cântaros de alegria. É promessa dele. Você vai chorando, você vai voltar sorrindo. Então, ele nos chama a intercessão por isso. Aí tem gente que fala assim, eu não vou orar, não. Não oro nem por mim. Está precisando se converter, meu irmão. Você tem que orar. Orar por você e orar pela sua casa, orar pelo seu próximo, orar pelo seu marido, orar pelo seu filho, orar pela sua esposa. Né? Não é só a mulher orar. Tem essa história, né? A mulher veio com essa obrigação, né? Com essa carga, com essa, vamos se dizer assim, com essa encargo, dádiva, né? Mas não. No meu curso de intercessão tinha vários homens lá fazendo curso de intercessão, orando, pedindo, né? Se colocando na brecha. O maior intercessor da Bíblia foi Neemias. Foi um homem, não foi uma mulher. Ele se colocou na brecha para reconstruir os muros de Jerusalém. E ele era só um copeiro do rei. E aí quando ele viu o povo de Jerusalém daquele jeito, o povo entrando, matando, destruindo, o coração dele, a palavra disse assim, que o coração dele se encheu de tristeza, de dor, e ele se colocou na brecha por aquele povo, e ele começou a orar, pedir para Deus uma estratégia. Foi através da oração. E Deus foi lá e deu para ele a estratégia. Então é assim que funciona. Não adianta a gente querer ser na força do braço. Não adianta querer ir na guerra. Minha mãe é uma das maiores intercessoras que eu conheço. Minha mãe, ela ganhou os filhos dela, não só os filhos. A bênção se estendeu aos filhos dos filhos e aos filhos dos filhos dos filhos. Não tem a história da até a 4ª geração? Pois é, minha mãe conseguiu tudo à base da oração. A gente chegava em casa, eu estou falando por mim, tá? Eu chegava em casa de madrugada e minha mãe estava de joelho, orando. Traz os meus filhos, Senhor. Não deixa nada acontecer com eles. Guarda eles, não deixa eles se perder. Que eles se convertam a Ti, que os corações deles se convertam, Senhor. E ela orava todos os dias. Você chegava lá, ela estava, até hoje, ela ora. Então, assim, não tem como Deus não ouvir a oração de um justo. Só que na Bíblia tem justo? Na terra tem justo? A palavra de Deus pergunta, né? Tem algum justo na terra? Tem. A palavra de Deus diz que Jesus me justifica. Então eu sou justa. Jesus te justifica. Jesus te justifica. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Né? Está lá em Tiago. E essa questão, Lucídia, muito essa profundo. questão da intercessão, eu vejo a importância de ter esse curso, porque é uma ferramenta muito importante. É uma ferramenta que a gente, às vezes, esquece, que é algo sobrenatural, né? Então, quando o mundo está dizendo que não, né? Aí Deus vai na contramão e fala, opa, tem alguém que está pedindo, tem alguém que está intercedendo, tem alguém que está no meio, né? Na ponte. Porque tem uma ponte, né? Entre o homem e Deus, então... Que é o intercessor. Tem que ter. Então, aí tem mais uma coisa aqui, que falando a gente vai lembrando, né? Tem uma passagem que eu até brinco aqui com o pessoal do escritório, que eu falo o seguinte, gente,
nós temos que ser igual Jacó. Pegou lá no ânimo assim, eu só te largo aqui quando você me abençoar. se você me der a benção, senão eu vou te segurar aqui até, né? Mas tem consequência. Então, né? Mas assim... Mas a consequência foi ruim, mas depois foi boa. Essa intercessão, no caso ali do Jacó, inclusive mudou até o próprio nome dele, né? Exatamente. Então ele pediu ali, tinha tanto essa questão da, né, de pedir, ele queria tanto uma coisa, mas tanto, que isso mudou completamente a vida dele, né? E aí na tríade, né? Então Abraão representa o pai, Isaac o filho, e Jacó representa, né, em tese o Espírito Santo, porque Jacó, há uma transformação de Jacó para Israel. E aí entende-se que essa transformação é a transformação que o Espírito Santo faz nas pessoas, né? Depois que você tem esse encontro, você não tem como mais. Isso, exatamente. Não tem como você... E isso foi através de uma intercessão, né? Intercessão dele por ele, né? Então, ótimo. Só relembrando, então, vai começar aí no dia 4 de agosto, né? Todas as segundas-feiras, das 8 horas da noite até umas 9h30 da noite, lá em Céu Azul, na Igreja Missionária, que fica na rua São Luís, 278, bairro Industrial. Maravilha. Tá, Lucídia, assim, você comentou que a intercessão é um dom, né? Explica direito o que é essa questão de dom, qualquer um pode ter, como é que funciona isso daí? A palavra de Deus diz lá em Coríntios, né, que buscai com zelo os dons do Espírito Santo. E tem vários dons. Geralmente ninguém quer ser intercessor, né? O dom do intercessor é o que menos eu acho que o povo quer. Porque é o dom de ficar na retaguarda, né? É o dom de ficar nos bastidores. É isso aí, Lucimar. Você não vai aparecer. O intercessor, ele não pode achar que ele vai aparecer, porque ele não vai. Ele é aquele que vai ficar lá, escondidinho, intercedendo. E muitas pessoas acham que é por merecimento, né? Mas não, é por busca. E você indo para a escola, né? Você vai aprender a buscar esse dom para a sua vida. Se você tem interesse, você vai receber, né? Eu lembro do dia que eu recebi esse dom. Eu não tinha interesse nenhum em receber esse dom. Eu lembro que eu estava num seminário do pastor Luciano Subirá e Deus me entregou esse dom. Eu não estava lá pedindo esse dom. Eu estava lá pedindo que Deus realizasse as promessas dele na minha vida, né? Eu estava lá pedindo para ter mais poder do Espírito Santo, porque o crente pede isso, né? O crente não pede para ser intercessor. Pelo menos eu estou falando por mim. E eu lembro que ele chamou todo mundo lá na frente. Ele falou: agora eu quero que vocês que estão buscando dons venham até aqui. E eu fui até lá. E ele orou em mim e falou assim, orou em mim, quando eu digo, ele colocou a mão na minha cabeça e falou assim: Deus hoje te entrega o dom do amor. E é com esse dom que você vai orar pelas pessoas, que você vai orar pelos perdidos. E você pensando, pô, podia ter me dado o dom da cura, né? Mas o dom da cura é outro assunto. Um dia a gente... Mas assim, eu lembro que eu comecei a chorar naquele momento. Eu senti uma dor no meu coração, mas uma dor. E eu não conseguia parar de chorar. E eu comecei a perguntar para Deus. Falei: o que está acontecendo comigo? Eu estou infartando. Porque eu sentia muita dor mesmo assim. Aquela dor. Eu não sei como é que eu te explicar. Não é dor de dor. Mas é um vazio. Parece assim que algo ruim está se apoderando de você. E eu fui até ele e perguntei. Eu falei: o que está acontecendo comigo? Eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo comigo. Aí ele falou assim: é porque você está recebendo o dom da intercessão. E você tem que sentir essa dor, porque é essa dor que o Espírito Santo sente. É essa dor que Jesus sente. Quando ele se coloca lá diante de Deus e fala assim: não mata eles agora não, Senhor.
Não destrói essa terra agora, não. Tem um ainda que precisa se arrepender. Tem um ainda que precisa ouvir a tua palavra. Então tem misericórdia. E foi nesse dia que eu recebi meu dom. Eu fui para casa chorando, eu passei a noite chorando e não conseguia parar de chorar. E aí eu lembro que o discípulo dizia assim, o Moiá, o que está acontecendo? Por que ela não consegue parar? Brigou com o pé. E eu lembro que não parava. Então, tipo assim, busque o dom. Busque o dom. E na escola de intercessão você vai aprender essas coisas. A buscar, né? Não só o dom da intercessão, os dons que estão lá disponíveis para quem quer. Mas você fala, né, que a questão do dom, intercessão, oração é uma atividade de retaguarda, né? É, retaguarda. Mas tem a palavra de Deus que fala, né? Que orar em silêncio no seu quarto. Quando quiser pedir, né? Entre pro seu quarto, feche a porta e ali fale com Deus. Isso. E ali ele ouvirá as suas orações. Olha só. É isso aí. Você não tem que pedir para aparecer, você tem que pedir para a glória de Deus aparecer. Amém. Timar, alguma coisa para finalizar? São muitas coisas, né? Mas assim, o meu convite, né, para a escola de intercessão, porque como eu te disse, é uma ferramenta que poucas pessoas usam, mas se eles soubessem o poder que há na intercessão, né, na intimidade com Deus, de pedir diretamente, né? Pode ser para você, pode ser, né, para outra pessoa. Existem vários tipos de intercessão. Só que se as pessoas soubessem o poder que tem na Bíblia, né? A palavra lançada. Então, esse curso é para isso, para as pessoas saberem que tem uma ferramenta, né? Que elas podem recorrer a essa ferramenta e que o sobrenatural realmente acontece, né? Nas mínimas coisas, mas acontece. Que legal, acho que eu vou levar até minha mãe esse negócio. Nas mínimas e nas grandes, né? Olha só. Tipo assim, a intercessão, ela é Eu vou contar um testemunho que não é meu, mas eu ouvi quando eu estava vindo para cá. Uhum. A minha irmã, ela queria passar num concurso público. E ela foi e pediu para Deus. Mas ela pediu objetivamente. Eu quero passar num concurso público. E Deus inventou um concurso público. Inventou uma vaga. E hoje ela está lá. Uma vaga. E era a vaga dela. Mas é porque eu falei para o Senhor assim, vou fazer essa faculdade porque eu tenho que passar para essa vaga. E não existia, né? Aqui no Paraná não tinha. E aí eu fiz para recursos humanos, fiz a faculdade durante a pandemia, porque tinha que ficar em casa. Sim. E eu falei, Senhor, é a faculdade que eu vou fazer e é em casa. E aí eu fiz e saiu o concurso em Veracruz. E aí eu falei, olha, a vaga. Fiz o concurso. No meio do concurso, a juíza de Matelândia resolveu suspender o concurso, porque tinha algumas coisas que não estavam, né? Uhum. E aí eu falei, opa, não peguei o diploma ainda, mas mais um tempo, né, ali para passei em primeiro lugar no concurso. Parabéns! E não tinha, era cadastro reserva. Uhum. Aí eu falei, não tem vaga. Aí me ligaram, eu trabalhando já, né, estava bem empregada também. E aí lembrei da oração, você pediu, você fez o curso superior, você pediu a vaga, tá aí a vaga, agora é só assumir. Aí eu falei, e agora? Como que eu vou ser essa pessoa, né, que eles esperam? E hoje eu tô ali já tem 2 anos, graças a Deus. Que legal. Uhum. Tá vendo? Nossa, quanto testemunho, hein? Muita coisa. Então você aí Dava que não sabe, podcasts. o problema é quando a pessoa não sabe o que pedir, né? Então vá lá, faça o curso, você também não só saber como pedir, mas também aprenda o que pedir, porque senão você vai pedir besteira aí, né? E eu fiquei com medo de assumir, porque a responsabilidade era muito grande, então ainda é, né? Então eu falei, Senhor, eu pedi, mas eu acho que é demais agora. Aí você pediu capacitação. Tá certo. Ainda bem que a minha chefa tem muita paciência comigo. É isso aí. Pessoal, então esse foi o Método Papos Podcast. Muito obrigado pela participação. Deixe seu comentário aqui embaixo, o que você achou. E até a próxima.